Mateus, no capítulo 25, vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos esperando a iminente volta de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivinho da Silva, intercedendo por você, por nós, pela sua igreja. Ele é o nosso advogado. Amém, irmãos? Acharam? São Mateus, capítulo 25, é uma passagem bem conhecida. A gente hoje quase não vê mais pregar sobre a volta de Jesus, né? Existem alguns irmãos, infelizmente, que nem creem mais na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas, ou seja, nécias, não vigiaram. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Verso 6: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem e comprai-o para vós. Então elas, indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12: E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos te agradecer a Ti por esse momento singular, quando nós estamos aqui na Tua casa, nesta manhã, juntamente, para nós aprendermos mais um pouquinho a Tua palavra. Obrigado pelos louvores, pelos hinos, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Usa-nos nas Tuas mãos, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Senhor, nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento. Nós encontramos aqui uma palavra interessante. O que é uma parábola? Uma parábola é nada mais, nada menos que é uma comparação, é um paralelo, é uma narração curta para ensinar uma verdade moral e espiritual. Ou seja, às vezes você quer chamar a atenção de alguém, não consegue, você não quer dar uma indireta, então você conta uma história, você vai contando uma história, e até chegar naquele ponto, a pessoa vai perceber: nossa, mas essa história é parecida com a minha. Então Jesus, ele falava para os judeus ali, ele falava muito por parábolas. Nós encontramos no capítulo 24, verso 1, o sermão começa aqui no capítulo 24 e o verso 1. No capítulo 24, se quiser acompanhar, pode, tá bom, irmão? Aqui fala no capítulo 24, verso 1 de São Mateus, fala o sermão profético e o princípio das dores. Jesus então está ensinando ali os seus discípulos, e os fariseus, os hipócritas que sempre acompanhavam ele falou sobre o sermão profético e os princípios das dores que viriam. Fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus, porém, lhe disse, o 24:1, e quando Jesus já ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhe: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficarás pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nesse momento, dá-nos a entender que os discípulos ficaram assustados, os apóstolos ficaram assustados, porque um templo tão lindo, um templo que levou muito tempo para se construir, agora Jesus fala que aquele templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, devido à desobediência do povo de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, fala assim que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram, e a salvação então chegou até nós. Mas Jesus veio para o povo de Israel,
aquele povo perdido, aquele povo que não creram no Messias. Se você for ver no livro de Amós, no capítulo 4, verso 12, a Bíblia fala assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Por quê? Porque aquele povo estava distanciado dos caminhos do Senhor, não queria mais nada com Deus, não queria mais nada com o Senhor, não queria mais nada com o Criador, não queria mais nada com o Eterno. E Deus então, usando o profeta Amós, capítulo 4, verso 12, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui no capítulo 15, no capítulo 24, e o verso 15 mesmo, continua o sermão. Ele fala sobre a grande tribulação que viria sobre o povo judeu. Eu não sei se a igreja sabe, mas esse texto aqui, do verso 15 até o verso 27, já se cumpriu no ano 70. Quando Jesus falou assim: olha, olhai para esse templo, não ficarás pedra sobre pedra que não será derrubada. O grande historiador Flávio Josefo, que viveu no século I, do ano 26 até o ano 100, ele morreu aproximadamente 75, 72 anos. Ele foi um grande historiador, ele escreveu vários livros, deixou várias obras, ele conviveu com esse povo, viveu naquela época e foi um grande historiador. Ele escreve o livro chamado A História dos Hebreus. Eu já li esse livro. E ele fala coisa aterrorizador sobre aquele povo. A Bíblia fala que o general Tito, que era o filho do imperador, então, Vespasiano, ele chegou até ali, Jerusalém, e arrasou com aquela cidade. Segundo ele, diz que os soldados entravam naquela cidade, eles pegavam aquelas mulheres grávidas, rasgavam com as suas, segundo ele contando, com a espada de cima e embaixo, pegava aquele feto, jogava entre a parede, pegava as mulheres, pegava um gato, jogava dentro do ventre da mulher e costurava e soltava. É lógico que as mulheres morriam todas. E fora aqueles que eram atrocidades, fora aqueles que eram queimados vivos, fora aqueles que morriam de fome, porque na realidade, a Israel, Jerusalém, era um lugar bem fortificado. Tinha as muralhas, pedra e mais pedra, e os soldados, então, eles tentaram, segundo o Frau José, isso não está na Bíblia, eles tentaram entrar dentro de Jerusalém, mas não conseguiram. Por isso que eles assolaram aproximadamente quase um ano. Então os soldados romanos não conseguiam entrar dentro de Jerusalém, mas também o povo de Jerusalém não conseguia sair. E isso então foi passando o tempo. Como é que ele ia sobreviver? Como é que eles vender? Como é que eles iam vender os seus produtos? Então eles foram morrendo de fome. As pessoas iam caindo pelo caminho e morrendo, um ia matando o outro. Diz Frau José que as pessoas matavam, como o irmão disse aqui, é verdade, eles matavam aquelas pessoas que estavam quase fraquinhos, matavam e comiam, porque a fome era tanto que eles morriam de fome, e eles mesmos entravam na sepultura, se enterravam, porque o negócio ficou feio. Mas quase um ano, os soldados, então, o general Tito, que é o filho do imperador Vespasiano, entrou ali e destruiu tudo, não ficando pedra sobre pedra, como Jesus tinha profetizado, aconteceu. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. O verso 15 fala assim: quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então esse pequeno texto que já aconteceu lá no ano 70. Verso 17: e quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes. Verso 19: mas ai da grávida que amamentarem naquele dia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23, o verso 28. Olha só o que Jesus falou quando ele estava carregando aquela cruz pesada, indo para o Gólgota para ser crucificado. Já tinha sido martirizado, judiaram bastante dele, bateram nele bastante, sanguentado, com a coroa de espinho na cabeça. E essas mulheres então começaram a chorar. Mas olha o que Jesus disse para elas. Lucas 23, 28 e 29. Lucas 23, 28 e 29, olha só o que Jesus disse para elas. Lucas, capítulo 23, o 28 e o 29, fala assim: Jesus a caminho do Gólgota, e quando o iam levando, tomaram certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus.
Verso 27, e seguiam a grande multidão de povos e mulheres, com os quais batiam no peito e se lamentavam. Verso 28, porém Jesus, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim não, mas chorai antes por os vossos filhos. Jesus já estava profetizando: porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentarem. Então Jesus aqui ele estava profetizando que no ano 70, é lógico que Deus ia usar ali o general Tito, porque Deus usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele fala do jeito que Ele quiser e acabou. Ele é Deus, Ele é o Criador, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que empobrece, é Ele que enriquece, Ele é o Criador, Ele é o Eterno e acabou. Mas quem somos nós para ir contra o Criador? Então ali o general Tito entrou naquela cidade como Jesus tinha profetizado e arrasou com aquela cidade, acabou com a cidade. Então Jesus aqui ele vai falando no seu sermão, depois ele fala aqui no sermão, continua a exortação à vigilância. Ontem o pastor ele falou sobre vigilância, mas no capítulo 24 mesmo, verso 15, ele fala sobre a grande tribulação. E aqui agora no verso 29 ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. Por que a Bíblia fala a vinda do Filho do Homem? Porque Jesus ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Na sua natureza humana ele era como eu, como você. Ele tinha seus problemas fisiológicos, ele comia, bebia, dormia no banheiro, porque ele era homem igual eu, igualzinho a você. Agora, na natureza divina, ele era o Deus encarnado, era o Verbo, era a palavra de Deus, aleluia. Está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Jesus, ele veio nesta terra com duas naturezas, para mostrar para o homem que se o homem quiser, se a mulher quiser, se o jovem quiser, se o obreiro quiser, se o pastor quiser, ele vence no nome do Senhor Jesus. As lutas vêm, as tentações vêm, os problemas vêm, as adversidades vêm, mas Jesus está conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E continuando aqui, o sermão continua: a vinda do Filho do Homem, por isso que ele é chamado Filho do Homem. O sermão continua a exortação à vigilância, no verso 36, no verso 45, ele fala sobre o sermão, continua a parábola dos dois servos. Então chegamos aqui na parábola das 10 virgens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As 10 virgens, a Bíblia fala que então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Em outras traduções dizem: saíram ao encontro do esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu procurei saber um pouquinho, irmãos, quando o pastor pediu, graças a Deus que o pastor esse mês já está pedindo para que os pregadores venham aqui em Moreira César e falem sobre a volta de Jesus, porque existe igreja que você não pode nem falar que Jesus está voltando. Esse dia eu encontrei na cidade um irmão, não é do nosso ministério, está fraquinho, nós temos que orar, não vou falar o nome por falta de ética. Eu falei: ô meu irmão, tudo bem, como é que está o senhor? Ele é bem mais velho, que ele deve ter uns quase 67 anos, vou fazer 63. E conversando, e daí, esperando a volta, Jesus: ih, volta nada, você não crê nesse negócio aí, irmão? Eu levei um susto, quase desmaiei, Jardim. E você não crê mais na volta? Jesus: não creio não, irmão. Eu estou com quase 70 anos, e quase 70 anos eu vejo falar que Jesus vai voltar, e não volta nada. É a mesma coisa alguém dizer para você: olha, meu filho, minha filha, você vai morrer. É lógico que um dia eu vou morrer, irmãos. Não sei o momento, não sei a hora, somente o Criador sabe. Mas eu tenho que estar preparado, aleluia. Eu sei que eu vou partir, ou eu vou até Ele, ou o Senhor Jesus ele vem até nós, arrebata a sua igreja e estaremos morando no céu continuamente com o Senhor Jesus da eternidade. E aqui fala sobre 3 reinos, pelo menos 3, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus nada mais, nada menos é quando você aceita Cristo como Salvador e você vem com a mão na frente,
atrás, como eu entrei nessa porta quase 40 anos atrás, sem nada, desempregado, só com a roupa do corpo, e você aceita Jesus, Jesus vai te abençoando gradativamente. Se tem uma pessoa que pode falar sobre isso, sou eu. Porque a minha esposa, quando nós fomos namorar, a primeira coisa que ela falou para mim foi do amor de Deus, o amor de Jesus. E eu cheguei aqui sem nada, desempregado, sem nada, morando com a minha avó, tinha perdido minha mãe, meus pais, e aceitei Jesus. E gradativamente o Senhor foi, não é de um dia para a noite, não é como algumas igrejas pregam sobre a prosperidade. Você aceita Jesus hoje, amanhã você está com um carrão novo, você está com uma bicicleta nova, está com uma moto nova. Não é assim não. A nossa salvação ela é gradativamente, cada dia é um dia, cada dia é um dia, e assim o Senhor vai nos abençoando, irmãos. Por que hoje você tem a sua casinha, tem seu carrinho, você trabalha, você estudou? Estude mesmo, se você puder, faça uma faculdade, faça um doutorado, faça um mestrado. Eu não faço porque é idade avançada. Mas você que puder, mas Jesus vai voltar. Se ele voltar, fica tudo aí, irmão. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus aqui, os pregadores bem antigos falavam assim: olha, pastor, olha o irmão Carlos, eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. Jesus vai voltar, não. Era um pensamento errado, errôneo, Danilo. Não, você aceitou Jesus, você está aqui, irmão, você aceitou o reino dos céus, Jesus quer te abençoar. E olha só, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Glória a Deus, aleluia. O verso 2, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ou seja, 5 eram vigilantes. Eles eram prudentes e 5 loucas. Depois vamos explicar por que eram loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas. O que é a lâmpada? Esse teste é uma lamparina. Eu, quando morei com a minha avó, não tinha energia e nós usávamos a lamparina. Você colocava azeite dentro, aquele pavio, o nariz da gente, outro dia ficava só fumaça, mano. Misericórdia, não conseguia nem respirar. Mas é o que nós tínhamos. Antigamente não tinha energia, usava-se então lamparina, chamada de lâmpadas. Quem já viu lamparina aqui? Quem conhece lamparina? Os mais antigos, mais jovens não conhecem, né? Até esse dia eu fui na cidade, eu procurei uma lamparina para trazer, para mostrar, mas não achei, nem tem mais para vender quase, uma lamparina. A Bíblia fala, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, não levaram reserva. Não levaram reserva contigo. Aqui, irmãos, Jesus vai falar sobre o reino dos céus, que é comparado ou semelhante igual às 10 virgens. Depois nós temos o reino de Deus, que é o reino de Deus, irmãos, que realmente quando você aceita Jesus, ali fala sobre as coisas espirituais. Nós sim estamos no reino dos céus, ao mesmo tempo, nós também aceitamos o reino de Deus, nós vamos falar sobre as coisas espirituais. E o terceiro reino tem mais, é o reino das trevas. Mas nós estamos no reino dos céus e no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que aqui ele fala que o reino dos céus será, não não, será comparado às 10 virgens. Porque quando eu falo será, meu filho será uma bênção, meu filho será um pregador, meu filho será um tocador, meu filho será um guitarrista, meu filho será um ensinador, meu filho será um professor. Não, meu filho quando ele porque ele já é. Mas aqui, Jesus ele faz uma comparação. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens. 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. A igreja sabe que dentro de uma igreja existe uma outra igreja. Alguns historiadores, alguns doutores, alguns filósofos, alguns historiadores dizem que esse número 10 aqui é uma comparação que ele faz a 100%. Ou seja, segundo eles, 50% está se preparando e 50% não está se preparando. Se Jesus voltasse hoje, você e eu, subiríamos? Eu dou conta de mim. Se Jesus vier agora, eu garanto para você que eu subo. Eu não posso garantir que o irmão Dutra vai subir. Eu não posso garantir que o irmão Danilo vai subir. Porque a nossa salvação ela é individual. Por isso que Amós falou, prepara-te, prepara meu irmão, prepara minha irmã, prepara jovem. Glória a Deus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Nós encontramos aqui que as 10 virgens
As 10 eram virgens, as 10 tinham lamparina, as 10 tinham azeite, as 10 esperavam o mesmo noivo, e as 10 tosquenejaram. O que é tosquenejar? O pastor explicou antes. É você ficar sonolento. Às vezes você fica assim, pega cada peixão, né? Abre o olho, fecha, fica piscando. E a Bíblia diz que o noivo demorou para vir. Porque naquela época, a igreja, não sei se a igreja sabe, é diferente de hoje. O casamento judaico não é como o nosso casamento. Aqui no casamento, aqui no Ocidente, ou seja, aqui no Brasil, onde nós moramos, nós nascemos, nós vivemos, trabalhamos, aqui no Brasil é assim, é o noivo que espera a noiva, não é? Comigo aconteceu diferente, a minha esposa que esperou eu. Meu padrinho, testemunha, né, chamado de padrinho, mas testemunha, ele foi no carro e era uma variante na época, era um carro chique, né? Isso há 39 anos, a variante era um carro do ano, irmão José. E o irmão vinha vindo, de repente, arrebentou o cabo do acelerador, irmão Zezinho. E já estava em cima da hora. Tivemos que ir na casa da minha avó, na chácara, chamar meu tio, que é mecânico, entrar debaixo do carro. E eu esperei, minha esposa esperou quase meia hora, estava desesperado. Ela achou que eu tinha desistido. Até chegar lá, cheguei lá estava ela com a doutora Francisca, que é aqui, cadê conhecido Muquipe? Ela estava chorando. O que aconteceu? Eu tive que chamar no canto, explicar. Não, aconteceu assim, assado. Mas no casamento judaico é diferente. No casamento judaico é a noiva que espera o noivo. Não vou entrar em detalhes aqui como funciona, porque o horário não vai dar tempo a gente explicar. Mas uma próxima oportunidade a gente vai explicar. Então ali era a noiva que esperava o noivo, louvado seja o nome do Senhor. Mas acontece que o noivo atrasou. O noivo atrasou, irmãos. E aquelas 5, por que fala 5? Por que a Bíblia fala 10 e fala 5 prudentes e 5 necias? Ou seja, 5 loucas, 5 ignorantes. Porque elas não levaram azeite consigo. Jamais ela esperaria que o noivo ia demorar. Quando você demora assim, pelo menos 10 minutos, 20, meia hora, como eu demorei, eu nunca vi, porque acho que eu sou a primeira pessoa que o noivo atrasa. E segundo também Flávio José, ele fala que aquelas lamparinas, quando elas colocavam, ou eles colocavam azeite na lamparina, isso não está na Bíblia, tá? Está na história de Flávio José. Ele conta que aquele azeite que ficava dentro daquela lamparina, ela dava aproximadamente de 15 a 25 minutos só, mais nada. Então aquelas sábias, aquelas prudentes que elas fizeram, levaram azeite, reserva. Nós não sabemos, o noivo pode chegar cedo ou pode chegar mais tarde. Então diz a Bíblia que elas levaram azeite. Agora as nécias, as loucas, nós não levará, não vou levar nada não. Se faltar, nós pegamos emprestado das nossas parceiras. Como diz o ditado, se lascaram, né? Se lascaram, meu Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então todas aquelas virgens, o verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, sai do encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha só o verso 8, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, os 25 minutos que estavam acesos ali, se apagou, não tinha mais azeite, não tinha mais reserva, não tinha mais sobra. E sabe o que as prudentes disseram? Mas as prudentes responderam, dizendo, não, seja o que acaso nos falte a nós e a vós, ride antes aos que vendem, vai lá e compra. Quem para vender, vai lá e compra. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, como está a sua reserva espiritual nesta manhã? Louvado seja o nome de Jesus. Como está a minha reserva espiritual? Como é que eu estou com Deus? Como é que você está com Deus? Glória a Deus, vai um glória a Deus, irmãos, aleluia. Essa passagem você quase não vê os pastores pregando, os irmãos, graças a Deus, o pastor Ali, você vai falar sobre a volta de Jesus. Você não vê. Existem pessoas, não é o nosso caso aqui, que está com o pé lá fora, o pé aqui dentro, um pé lá fora, o pé aqui dentro, um pé lá fora, o pé aqui dentro. Ele vai ficar à mercê da sorte. A hora que de repente dá um infarto, ele vai para a eternidade e não deu tempo dele preparar. Não vai dar tempo. Me lembro aqui, irmãos, nós temos ensaio dos baracos aqui toda segunda-feira. Aconteceu um negócio interessante, a igreja não sabe. A esposa dele não está aqui não está não. Mas se ela tivesse, não tem problema. Nós estávamos ensaiando o hino e de repente eu senti no coração, irmãos, nós vamos cantar o hino hoje, está chegando a hora de partir. Vocês acreditam que os irmãos não quiseram cantar? Não, pastor, vai esse hino de novo.
Eu não quero partir já não, eu quero viver bastante. Eu posso falar o nome dele. E o saudoso irmão Edmundo, não é o nome dele, né? Edmundo. Ele ficou muito tempo no mundo, a mãe Helena aqui crente, sempre orando, o Senhor orando, pedindo oração, tendo paciência com a sua vasilha, com o seu azeite. O azeite simboliza, irmãos, o Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. As virgens simbolizam a igreja do Senhor, a igreja pura e imaculada. As lâmpadas simbolizam a luz, a palavra do Senhor. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Eu disse: não, eu senti no coração, nós vamos cantar esse hino. Os irmãos: não, eu não quero cantar esse não. Daí esse irmão levantou, sabe o que ele disse para nós? O saudoso irmão de mundo: irmãos, eu sou novo aqui, eu fiquei quase 30 anos, 40 anos, agora aceitei Jesus. Vocês estão preparados, irmão? Mas deu um puxão de orelha em nós, irmã Marides. Vocês não estão preparados, aleluia. Nós vamos cantar esse hino assim, porque se Jesus vier agora, eu estou preparado, aleluia. Deus, aleluia. Aconteceu aqui em cima, irmãos. Aí o pastor Oswaldo, o pastor Mauro estava comigo. Falei: daí, irmãos, vamos cantar assim. Está chegando a hora de partir. Isso é na segunda. Na quarta-feira nós fomos ali para a sede, na reunião de obreiro, e esse irmão falou para mim assim, irmão de mundo, saudoso irmão de mundo: olha, irmão Carlos, é o seguinte, agora aonde vocês for eu vou, aonde vocês entrar eu entro, aonde o senhor for viajar eu vou com o senhor, aonde a igreja estiver eu quero estar junto. E no outro dia, isso é uma quarta-feira, na quinta-feira, irmãos, ele estava desempregado, tinha dado entrada na aposentadoria, mas não tinha saído. Deus abriu uma porta, não uma porta, um portão para ele na Vilares. Ele ia começar a trabalhar no outro dia, já estava com a roupa tudo arrumadinha, a sua botina, a meia, a camisa, a calça, tudo prontinho, para 7 horas se comparecer na Vilares. Então ali trabalhando, ele era um excelente, pensa num excelente soldador. Eu trabalhei junto com ele quase 10 anos na Confada, excelente soldador. O camarada soldava até debaixo da água, né? E podia tirar raio-x que não caía a solda. Nós fomos para a sede e só foi ele comigo. Eu, ele, mais 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no caminho daqui para lá, ele foi contando a vida dele inteirinha para mim, desde o dia que ele nasceu. E na volta também nós viemos conversando, cantamos esse hino lá: está chegando a hora. Irmãos, a igreja virou um sarceiro. Deus abençoou aquele culto, as irmãs sentiram a presença do Senhor, o pastor sentiu, e viemos embora. Deixei na casa dele mais ou menos umas 10h15 da noite, na casa dele, com a Malena, está entregue, seu esposo, cuida dele, está entregue. Quando foi 5 horas da manhã, meu celular tocou, eu fui atender, irmãos. A irmã desesperada: pastor, Jesus escolheu meu esposo. Não acredito, Jesus escolheu meu debuto, morreu dormindo, irmão. Vocês acreditam numa desse? Que morte não é bonita, mas eu também queria morrer dormindo. Quantos que não querem aqui partir para a eternidade dormindo? Deitou, dormiu, não acordou mais, está na eternidade louvando o Senhor Jesus. Ou seja, ele estava preparado. Se Jesus viesse naquele momento, ele estava preparado, irmão. No entanto, o Senhor levou ele embora, não está mais conosco. Chegamos ali, a irmã Linda estava desesperada, levamos uma palavra de consolo. O pastor chegou ali, a igreja, as irmãs. Ela colocou a mão nele, estava durinho, já tinha morrido. Partiu quietinho na cama, virou, ficou do lado. É isso que Deus faz, irmão. Ou Jesus arrebata a sua igreja, nos leva, se você estiver preparado, você vai subir, ou nós vamos até ele. Eu posso chegar em casa agora, acabar de almoçar, dar um treino em mim lá, eu cair e partir para a eternidade. Agora, será que eu estou preparado? Eu posso garantir a minha salvação, agora você garante a sua salvação? Aqui fala que as 10 virgens tinham as lâmpadas, as 10 eram virgens, as 10 foram para o encontro do noivo, só que então, porém, 5 delas não estavam preparadas, não se prepararam, porque não levaram o azeite, e o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aleluia. Então, nos dias que nós estamos atravessando, não vamos brincar de ser crente, não, irmãos. Estamos diante dessa pandemia terrível, que agora está voltando de novo, está matando milhões e milhões de pessoas. Só no Brasil já partiu 189 mil, bastante cristãos já partiram também. Isso é sinal, irmãos, é um dos sinais da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ah, mas será que Jesus vem? Vem, eu creio, nem que leve um dia, 2 dias, um mês, uma semana, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, mas que Ele vai voltar, Ele vai, aleluia, glória a Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, e o verso 8 em diante, fala assim que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Você acredita num negócio desse? Deus se arrependeu de ter feito o homem. Jesus sabia? Lógico que Ele sabia. O homem se desviou dos caminhos do Senhor. Diz Flávio José que eles faziam coisas terríveis, mano. O pai casava com a filha casava com o pai, a mãe casava com o filho. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra, mas não se viu um justo sequer. Mas de repente Ele olhou. É lógico que Ele sabia também, como Deus, o Criador. Ele olhou, Ele viu lá o justo Noé. E Deus então chamou Noé e disse: Noé, prepara-te uma arca que eu vou mandar um dilúvio sobre a face da terra. Se você for ver ali em Gênesis capítulo 6, no capítulo 6, mas no capítulo 7 veio o dilúvio sobre a terra. Mas tem uma coisa, Deus disse para Noé: Noé, tem uma coisa, eu vou mandar um dilúvio e vou fazer um pacto contigo, vou fazer uma aliança, vou fazer um concerto. Desde o dia que se você aceitou a Cristo como Salvador, o Senhor Jesus, Ele fez um pacto contigo, Ele fez uma aliança contigo, Ele fez um concerto contigo, Ele fez um concerto comigo. Por isso que todas as vezes que você sai na rua, você está trabalhando, e às vezes você nem percebe, o Senhor tem te dado livramento até mesmo de morte, aleluia, e você não tem percebido, irmãos. Eu trabalhei 20 anos na Vilar, eu escapei de morrer de 7, o irmão trabalha lá, a esposa da Débora, né? Esse dia eu estava conversando com ele ali na confraternização, na chácara, ali no Goiabal. Eu escapei de morrer 7 vezes. Eu saí da Vilar no ano de 1999, 19 de fevereiro. Um dia antes, eu escapei de morrer. Uma peça de 10 toneladas caiu pertinho de mim, balançou minha calça, correram lá. Nosso irmão morreu. Morreu nada, está vivinho da Silva. No outro dia, o carregado disse: você pediu para ir embora, então você não pertence mais à empresa. Até na última hora que eu saí, o Senhor me guardou, sinal que Ele estava comigo. Ele fez um pacto, fez um concerto, Ele fez uma aliança, irmãos. Às vezes, as lutas é tanta, a adversidade é tanta, que parece que você não vai suportar, irmão. Parece que nós não vamos suportar, né, Esther? Não aguento mais. Quando você menos espera, o Senhor manda alguém, Deus vai usar alguém para falar com você, irmãos. Deus vai usar alguém para falar com você. E diz a Bíblia Sagrada, irmão, no verso 10, e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta se fechou. No livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 3 e 11, perdão, fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho, aí Jesus falou para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, verso 11 do Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você, quando aceitou Jesus, você se tornou um embaixador de Cristo aqui na terra. Você é o representante do Senhor aqui na terra. Estou terminando já. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Abre. Imagina o desespero dessas jovens. Abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. Mas a Bíblia diz que as portas fecharam. E ele respondeu: disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis a hora e nem um dia em que o Filho do Homem há de vir, e que o Filho do Homem há de voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o minuto. Mas uma coisa eu sei, que eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados, irmãos. Quantos estavam conosco que hoje estão mais? Nesse ano mesmo, devido a essa pandemia, a gente não pode obrigar, né? A obra de Deus é voluntária. Mas falar: eu só vou na igreja agora quando sair a vacina. E diz que em janeiro agora vai começar, né? Vai começar pelos idosos primeiro, né? Vai sair a vacina. Eu só vou quando sair a vacina. Quantas pessoas estavam conosco que não querem ir na igreja? É lógico que a igreja aqui é um lugar onde a gente se reúne, mas na realidade a Bíblia diz que a igreja é eu e você. Nós somos a igreja, porque a Bíblia fala
que nós somos o templo do Espírito Santo. Agora na igreja é um lugar para você se fortalecer, para você orar, pedir oração, nós orarmos juntos, um contar os seus problemas para o outro, primeiramente contar para Deus, mas o Senhor Jesus, Ele ouve a nossa oração. Então aqui é um lugar de nós reunirmos uma assembleia e clamarmos ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que as portas se fecharam. E no arrebatamento da igreja, as portas vão fechar, o tempo da graça vai se acabar. E as pessoas vão chegar aqui, mas cadê o pastor? Cadê o irmão? Cadê o irmão que tocava? Cadê a banda? Foram embora. Eles vão chorar, mas vai ser tarde. Porque não se prepararam, não estavam preparados. Que eu e você e nós, que essa palavra de hoje, nesta manhã, sirva de alerta para mim primeiro, para você, para mim, para minha família, porque pode contar nos dedos, Jesus está às portas. Tudo está se cumprindo. Um dos maiores sinais que tem se cumprido na face da terra é a apostasia. Quantas pessoas estão se apostatando da fé? Eram pessoas que pregavam, que ensinavam, que cantavam, que tocavam, eram pastores até, dirigentes, e hoje não querem, estão no mundo, não querem mais saber de mais nada. Se apostataram da fé, estão pregando até que Jesus não vai voltar nada, que isso aí é palha, não vai, não, irmãos, eu creio, aceitei Jesus, eu creio que a qualquer momento Ele vai voltar. Às vezes diante das perseguições, das nossas falhas, as nossas fraquezas, mas o Senhor, Ele nos conhece, irmãos. Ele sabe que você está se preparando. Eu pediria que a igreja se coloque em pé. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade essa manhã, pelo pastor nos ter concedido essa oportunidade, e podemos falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. A palavra essa que salva, que cura, que batiza e leva o mais eu pecador para os céus. Estaremos orando nesse momento e agradecendo a Deus por tudo. Se tiver alguém aqui que adentrou nesse santuário e ainda não aceitou a Jesus como Salvador, a oportunidade está aberta, o momento é agora. Se alguém quiser uma oração também, quiser vir aqui à frente, se você acha que você não está, pastor, eu não estou preparado, vem até aqui, eu quero orar por você, aproveite a oportunidade agora. A certa feita, a irmã Márcia está aí, eu estava pregando a palavra, não foi, irmã? Quando eu fui pastor a primeira vez aqui, eu estava pregando e eu fiz um apelo. Nunca vou esquecer isso, vou morrer falando isso. E eu falei, irmão, tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Aí o sobrinho da irmã Márcia, foi ou não foi, irmã Márcia? Está aí de prova. Eu não quero aceitar Jesus não, eu só vou aceitar Jesus porque ficar bem velhinho. A irmã Márcia foi lá, sobrinho dela, convidou, vamos lá, aproveita a oportunidade. Jesus quer escrever só o nome da vida. Não, eu não quero agora. Irmãos, ela saiu aqui da igreja, foram embora, ela foi embora, ele saiu daí, ficou andando ainda, foi atravessar ali, chegou na linha, o trem pegou ele, matou na hora. Irmão. Foi ou não foi, irmão? Perdeu a grande oportunidade. Isso, vamos orar pela nora da senhora? Ela está internada? Está em casa? Isso, ela foi cometida dessa doença, desse coronavírus. Isso, vamos orar. Orar pelo Motacílio também, tá bom, irmãos? Não esqueça de orar pelo Motacílio. Amém? Levante suas mãos para os céus, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por todos aqueles que estão enfermos, estão acamados, estão com essa doença, com esse tal de corona, Covid-19, né, que está pegando todo mundo de surpresa aí. E faça a sua parte. Quando você sair, irmão, coloque a sua máscara, tá? Use o álcool gel, chega na sua casa, use o álcool, lava a mão, desinfeta, porque o negócio está feio. Mas o Senhor tem nos guardado, viu, irmão? O Senhor tem guardado o seu povo. Senhor nosso Deus, querido Pai, é no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós queremos agradecer a Ti por esse momento singular que o Senhor tem nos concedido nessa manhã. Senhor, queremos agradecer a Ti pela vida dos Teus filhos que vieram aqui nessa manhã, por aqueles que não puderam vir também, por aqueles que estão enfermos, estão acometidos dessa doença terrível, por essa pandemia que está sobre a face da terra. Nós sabemos que isso é um dos sinais do cumprimento da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, que nós possamos cada dia nos prepararmos, que nós não venhamos fazer como aquelas 10 virgens, 5 estavam preparados, mas 5 não estavam, porque não tinham óleo, não tinham o Espírito Santo, não tinha reserva em suas vidas. Mas até aqui o Senhor tem nos dado vitória, até aqui o Senhor tem nos guardado.
adorado. Senhor, leva-nos em paz para o nosso lar, debaixo das tuas mãos santa e poderosa, nos guardando, livrando de todo mal. Nos dê uma tarde gloriosa, um almoço maravilhoso com a família, e logo mais à noite, se assim o Senhor não voltar a buscar o teu povo, estaremos aqui mais uma vez para adorar, para louvar, enaltecer e engrandecer o teu nome. Livra-nos, Pai Celestial, nessa terra, até a tua volta, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora para todos sempre. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E todos aqueles que estão alegres, felizes, contentes, esperando a volta de Jesus, digam conosco: se Deus é por nós, operando Deus, posso todas as coisas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Logo